Continuando o nosso estudo sobre a execução por quantia certa, vamos hoje tratar da documentação da penhora, seu registro e depósito. Como vocês estão vendo, a penhora ela tem uma importância muito grande no processo de execução. Muito embora trate-se de uma verdadeira agressão ao patrimônio do devedor e por isso ele tem um medo terrível da palavra penhora, ela para a execução ela ganha uma importância muito relevante, porque é justamente a penhora de parcela de patrimônio do devedor que vai realizar a satisfação da própria execução. A partir disso, a documentação da penhora ela tem também uma fundamental importância, né? Porque é através dela que a penhora se materializa. Então, essa primeira fase que vamos abordar hoje, que encontra-se no artigo 837 a 844 do CPC, e logo de início nós cuidamos da formalização da penhora. O que é isso, né? A formalização é a própria concretização da penhora, de que forma ela ocorre, como ocorre. Ela precisa estar efetivamente realizada e documentada, ou seja, cumprindo as exigências contidas na lei. Então ocorre com a lavratura, essa formalização ela ocorre justamente com a lavratura do auto ou termo de penhora, que é o documento que deve ser emitido com aqueles requisitos exigidos lá no artigo 838, incisos 1 a 4 do CPC, que em síntese significam ou devem conter a indicação do dia, mês, ano e lugar em que a penhora foi feita, os nomes do credor e do devedor, a descrição dos bens penhorados com os seus dados característicos, a nomeação do depositário, que é fundamental, aquele que será responsável pela guarda e conservação do bem no estado em que ele se encontra no momento da penhora. Então, a formalização da penhora se dá através da lavratura do auto, cujo documento é um relato minucioso da ocorrência. Ou seja, se lhe faltar algum requisito, o juiz não o anulará, mas sim considerará uma simples irregularidade e vai determinar, de consequência, né, a complementação ou a sua correção. A apreensão e depósito, ou seja, a penhora, ao contrário de que se imagina, ela é consiste num ato complexo, tá? Não é tão simples assim como à primeira vista se possa imaginar, onde eu vou lá, faço a apreensão ou a constrição judicial do bem, né? Não é tão simples realmente, porque naquele momento está sendo feita a retirada da disponibilidade jurídica do domínio desse bem do devedor e colocando à disposição do juízo para que ele possa lá na frente, depois de cumprida todas as formalidades legais, ser expropriado. E com o produto dessa expropriação, que se dá por uma daquelas formas que nós vamos mais adiante estudar, geralmente alienação, né, possa atender aquilo que a execução necessita, que é justamente o seu pagamento. O depósito, de consequência, é a administração daquele ato de apreensão,
Como eu disse anteriormente, ele objetiva a guarda e a conservação do bem. E esse ato é também de suma importância para se considerar formalizada a penhora. O artigo 839 cap do nosso Estatuto Processual, ele estabelece que a penhora será considerada realizada, considerada sendo feita mediante a apreensão, o depósito dos bens, somados à lavratura desse conjunto a um auto, se as diligências forem concluídas no mesmo dia. Tá? Então, o legislador, observe-se que ele fixou requisitos essenciais para que a penhora possa ser considerada realizada. E eu chamo a atenção de vocês porque essa é uma questão com frequência aparecendo em simulados da OAB, questões da própria OAB, questões de prova. Então é um ponto especial que vocês devem anotar e atentar. E também o legislador deixa claro a importância do auto de penhora e da forma como este deva ser emitido. Basta-se ler o parágrafo único desse mesmo dispositivo legal, o 839, que quando ele diz que para cada penhora deve ser lavrado um auto distinto, ou seja, um auto separado. Então, cada penhora tem um documento único, tem um documento próprio. A nomeação do depositário também é muito importante, gente. O nosso Código Processual Civil, ele determina lá no artigo especial 840, incisos 1 a 3, parágrafos 1º a 3º, a ordem de preferência do depósito dos bens apreendidos. Tá? Eu quero que vocês observem que na execução, os tribunais regionais, os tribunais de justiça de cada região, né, por força até do próprio CPC, eles mexem muito na execução, eles atuam de uma forma muito positiva dentro da execução, fazendo sempre as adequações necessárias, porque visam facilitar o trabalho em cada região sob a sua administração. Então é importante que, além do CPC, que se olhem as portarias que são emitidas pelos tribunais locais, as varas cíveis, né? E sempre atentando com muita atenção, né, para esses detalhes. Então é necessário que se faça uma análise atenta para cada uma dessas disposições, né, não apenas as disposições contidas no dispositivo legal que acima estamos nos referenciando. Cabe ainda indicarem as próprias exceções estabelecidas pelo dispositivo legal em pauta, como por exemplo, se na comarca inexiste, e em nosso estado, por exemplo, Santa Catarina, a maioria das comarcas não possui depositário judicial. Então, se eu não tenho depositário judicial, eu não tenho como realizar o depósito para guarda e conservação e administração de bens móveis. Aí os próprios semoventes, esses já é um pouquinho mais delicado, realmente requer um depósito diferenciado.
mas a administração dos imóveis urbanos e os direitos sobre esses mesmos imóveis urbanos. Está lá no inciso 2º do 840. Estes, quando não temos o depositário judicial, esses bens poderão ficar depositados em poder do executado, em especial se houver dificuldade na remoção e se o exequente, quanto a esse dado e a esse fato, não se opuser. Parágrafo 2º. Muito embora conste lá no parágrafo 1º do dispositivo legal que estamos analisando, que na existência de depositário judicial os bens devam ficar com o exequente, que é o credor, na prática essa situação dificilmente ocorre. Em razão dos problemas e dificuldades gerados pela guarda e administração dos bens. O que ocorre? O exequente não tem a aptidão de depositário, e o depositário ele tem uma responsabilidade muito grande. Quando ele recebe o bem, quando ele recebe o bem penhorado em depósito, ele também recebe o termo, né, circunstanciado, demonstrando o estado em que se encontra o bem no momento da penhora. Ou seja, a partir daquele momento, ele tem que praticar todos os atos para manter o bem naquele estado até o momento da expropriação. Então vejam, se algo ocorrer com o bem, a responsabilidade é dele, depositário, e o exequente geralmente não tem interesse nesse quadro e nessa situação. Eu atuei em muitos processos de execução e posso lhes afirmar com plena convicção, em todos eles, o exequente pediu para afastar dele essa responsabilidade.